Em saudar aqui a todos com a paz do Senhor Jesus, dar um bom dia para todos nesse domingo de Dia dos Pais. Trazer aqui uma mensagem primeiro para o meu pai e para os demais pais que verão e ouvirão essa mensagem. Quero ler aqui um versículo, lá em Mateus 14, versículo 36, que nos diz assim: E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quando nós pensamos a respeito daquilo que é ser pai, e na verdade nós só chegamos ao entendimento pleno do que significa isso quando nós temos filhos, né? Quando o homem ele tem um filho, aí ele começa, né, a entender, né, o que é ser pai, né? A respeito do cuidado que tem que ter, seja na criação, na alimentação, no crescimento. São aquelas atividades que você precisa fazer, até mesmo recreativa com seu filho, né? Mas é uma gama muito grande de atividade e responsabilidades que nós temos. Mas aqui no texto fala de um momento em que Jesus, que era o Filho de Deus, né, ele estava em grande aflição. Era um momento ali cruel ali na sua vida, porque ele ia morrer morte de cruz, ele sabia disso. Esse era o cálice que ele ia tomar, né, que ele fala aqui, que ele até pede, né, para Deus retirar, e ele usa essa expressão, Abba Pai. Abba, traduzindo, é paizinho. E nós, quando filhos, tem momentos na nossa vida, seja quando nós éramos pequenos ou mesmo agora na fase adulta, que nós precisamos às vezes desse momento, né, de usar essa expressão aba, paizinho, né? É uma expressão carinhosa, né, mas é aquela expressão que é usada, né, quando você precisa ouvir uma palavra, né, quando você precisa de uma resposta, quando você precisa, até mesmo às vezes, de um carinho, né? Às vezes você se sente sozinho, não tem com quem dividir, você lembra do seu pai. Aqueles que têm pai lembram do pai, né? E podem usar essa expressão. Então Jesus ele faz isso, ele paizinho. E ele coloca: todas as coisas te são possíveis. E ele pede para afastar o cálice, mas por fim ele fala, né, que o mais importante era fazer a vontade do Pai. Né? Nós temos, né, vários tipos de pais, né? Os pais que são mais presentes, os pais que por algum motivo são mais ausentes, os pais que estão junto na família, os que infelizmente separaram, né? Uns que estão perto, outros que estão longe, mas sempre há, né, no coração do filho admiração pelo pai. Né? E nesse dia em especial quero parabenizar aqui todos os pais, meu pai também, que se encontra lá na cidadezinha, lá em Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia. Dar felicidades aqui hoje por este dia, né? E falar, né, que todas as vezes, né, que eu precisei usar essa expressão, né, sempre houve o retorno. Né? O mais importante é isso, né? E ser pai é algo tão maravilhoso, né? Que Deus, ele é pai, né? Tão maravilhoso que é, né? Então essa responsabilidade, as atitudes, né? Não são muito as palavras, mas o exemplo, né? Que nos levam a copiar aquilo que são os nossos pais, né? O pai para o filho é o herói, né? Quando criança nós espelhamos nele, né? E quando nós temos alguma coisa para tomar de atitude na nossa vida, né? Nós buscamos na nossa mente as experiências que nós tivemos, o que que meu pai faria, né, nessa situação, né? E às vezes nós alcançamos resposta, outras vezes nós vamos a ele, né, e perguntamos, né, o que que eu faço, né? E sempre há uma palavra, né? Quando ele não tem a resposta, tem um abraço, tem um carinho, né? Então eu deixo aqui, né, as felicitações a todos os pais, né, a alegria, né, também de ser pai, de ser filho, né, e saber que
assim como Jesus, né, ele tinha um pai, né, nós hoje podemos glorificar a Deus que nós temos um pai. Aqueles que são órfãos, né, também têm um pai, o mesmo pai de Jesus, que é o pai de todos, né, o nosso Deus Todo-Poderoso. Para ele tudo é possível, né? E se nós precisamos de algo, né, que o nosso pai terreno às vezes não consegue nos ajudar, ele pode. E nós podemos ir a ele e pedir a ele e ele vai nos ajudar. Então deixo aqui esse momento especial, né? Vá se encontrar com seu pai, né? Vá dar um abraço nele, se for possível, se estiver perto, né? Almoce com ele, né? E tenha ele como o paizinho, né? Abba Pai, né? Porque a família reunida agrada ao Senhor e há uma grande alegria quando Deus vê a comunhão de pai com filhos, né? Se por algum motivo você é pai, está afastado do seu filho, ligue para ele, né? Peça perdão, abrace, né? Não deixe que o tempo de vida passe e você não se retrate com ele, com seu filho. Se você é filho, está afastado do seu pai, né? Vá a ele, liga para ele, né? Dá um abraço nele, né? Se reconcilie, né? Porque não há nada melhor nessa vida do que saber que nós temos um pai e um pai que cuida de nós e que nos ama. Então deixo aqui a todos, nessa manhã de domingo, a paz do Senhor Jesus.